Oi, amores. Fala, minha gente. Tudo bem por aí? Excelente tarde. Muito boa tarde. Final de semana chegou. Ai, que delícia. Espero que o seu também esteja assim, nessa expectativa também. Verdade. Sexta-feira. Com frio ou calor, com sol ou com chuva, estamos juntos com você por aqui, tendo o prazer da sua alegria e levando um pouquinho da nossa família para a sua família e da sua família para a nossa também. Compartilha aí. É grande, a audiência é grande. Ontem eu disse que não estaria aqui nessa tarde hoje, mas quem disse arrependeu. que eu consegui embarcar? Mas é porque eu sou submissa. Eu preciso participar desse programa. Então é bom demais estar com você e sempre que estou às sextas-feiras com você aqui no Entre Família. Quase eu gosto de vai dizer ser já de cara, desde agora, um feliz sábado para você. Nós ficamos na expectativa de uma sexta-feira que se conclua e chegue logo mais às horas do Santo Sábado. Desde agora, que Deus nos abençoe para isso. E quem está com a gente também por aqui é a Josemara Mai para dizer as notícias do hashtag Bem-vinda. Boa tarde. Estou aqui, maravilhoso, né? Imagina ficar durante toda a semana e finalizar sexta-feira com vocês. Obrigada, Maravilhoso, gente. Com vocês de casa também. Vou aproveitar o que você falou. Feliz sábado para você de casa também, viu? Feliz sábado para vocês. Para você também, né? Obrigada. Gente, hoje no Momento Hashtag vou falar sobre um estudo que encontrou pela primeira vez microplásticos no cérebro humano. Imagina, né? Curioso. Depois eu te conto mais detalhes. Também vou falar aí de como vai ficar o tempo com a chegada da primavera no domingo. Mas tudo isso é só no nosso Momento Hashtag, combinado? Por enquanto, vou deixar eles continuarem falando o que mais tem no programa de hoje. Muito bom. Legal. Olha, e o tema de hoje faz gerar muita faísca por aí, viu? Que fala de uma palavrinha espinhosa, mas ela é incontornável e todo mundo... eu não acho que nunca passei uns 2 meses sem que alguém chegasse com essa pergunta aí. E eu tenho certeza que é da sua casa também. E aí, pastor, mulher e submissão na Bíblia, isso não é machismo? A Bíblia não é machista? Já ouviu essa pergunta também, não? Muitas vezes. Inclusive, fui às ruas para saber o que o pessoal tem a falar sobre isso, né? Conversei com algumas mulheres, homem também, para saber o que eles pensam sobre submissão, né? Principalmente nos dias atuais, que a gente, como a Darlene bem comentou aqui, né? Quando junta essas palavras mulher e submissão, dá o que falar, hein? E para nos ajudar com esse tema, temos uma especialista, né, pastora Aleixo? Ela é psicóloga e terapeuta de casais e vai fazer com a gente esse bate-papo hoje justamente por ser mulher. E como você viu, ele falou pastor Aleixo e eu falei porque eu quis dar sinal do que é insubmissão. Não é não. Isso é legal, mas eu não me arrisco. A nossa especialista é a Cris Romero, que já está ali com a gente. Daqui a pouco ela já vai participar. E a sua interação, como você sabe, é muito importante para a gente. Aquela pausa rápida, intervalo e já estamos de volta junto com você em mais um Entre Família. Seu Entre Família de volta nessa tarde boa com você. O que está fazendo por aí? O que está aprontando? Você é daquelas famílias que consegue na sexta-feira à tarde organizar, fazer os últimos preparativos para a chegada do sábado? Que bom! Você que ainda está no escritório, espero que consiga chegar a tempo. Isso precisa também levar em conta, né, Abinal? Nem todo mundo consegue ficar em casa. Aquela comprinha do mercado ali no final do dia, que quando você chega no mercado, tá aquela correria de guardadores do sábado, né? E, não, corre para lá, corre para cá para pegar logo, passar no caixa, não quero. O ideal. Entrar o pôr do sol. E às vezes muitos se encontram ali até para fazer o pôr do sol junto. Não. O ideal para quem quer ter um sábado com uma entrada de sábado, uma chegada de sábado mais tranquilo, durante a semana você se organiza para o sábado, né, pastor? Sim, a preparação começa no primeiro dia, do domingo. Domingo. Isso Verdade. é muito importante. Mas também a gente tem que entender que o sábado não é um dia de se passar todo em casa. E às vezes a gente se concentra muito no preparo da casa, porque vai passar o sábado todo em casa. É bom repensar também. Tem outros preparos para outras atividades que devem ser feitas fora de casa. É verdade. Mas aquele momentinho de pôr do sol, bolinho, gostoso, comidinha. Cores, cheiros, sabores e sons. Coisa boa Tudo demais. um pouco, né? Sons, muitos louvores. Olha, essa história de sábado que a gente fala, tá lá na Bíblia. Êxodo 20, os 10 mandamentos, e se desdobra... Mas não foi abolido? Em todo... Menino, deixa quieto. De Gênesis a Apocalipse, ok? Assim como também é um texto bíblico, mulheres sejam submissas aos vossos maridos, cada uma ao seu marido.
E o que dizer sobre submissão num tempo em que se rasgam as vestes ao falar de submissão? Pode sugerir falta de liberdade, pode sugerir milhões de coisas. E essa é uma das perguntas mais repetidas e cabe muito aos pastores, nós cristãos, respondermos bem sobre o que é essa submissão bíblica. Pergunta de hoje, Abinal. Perguntinha, você acha certo a mulher ser submissa ao marido? Tá certo, a mulher ser submissa ao marido, que a Bíblia vem dizendo ali, né? Me fugiu o capítulo e verso. Efésios 5. Isso, Efésios 5. Tem um pastor bem à sua frente ali, é só tipo recorrer a ele. Pronto, já recorri, por isso que eu já disse, esqueci, olhei para ele, ele já me trouxe aqui, né? Que fala sobre submissão, né? Qual foi o capítulo que ele falou? Qual é a carta? Efésios 6? Ah, agora, é 6, né? 5? 5, Ó, cheguei perto. Lembrei do Efésios, tá por aí. Não, já estamos bem. Ó, viu? Tá melhorando. Não sabe o nome da rua, mas já sabe o bairro. Aí eu chego em Efésios, vou procurando, capítulo a capítulo ali. Mas é isso, gente. Compartilha com a gente aqui, WhatsApp 12983150249. Sei que hoje em dia, principalmente, é um assunto que, quando se fala submissão, dá uma bagunça na cabeça. Não, acho que não deve ser submisso. Interessante que até no Fala Povo, a gente vai acompanhar daqui a pouco, eu perguntando para algumas pessoas na rua, alguns ficaram até, eu não sei se vou falar não, porque o jeito que eu penso, eu não sei. E quando falou o que pensava, era algo que, olha... Esse é um assunto incômodo mesmo, Aleixo. Sim, sempre será. Sempre será. Aliás, se esse texto está lá, é porque já tinha um problema para ser resolvido. É verdade. Senão ele não tinha falado nada. Vamos chamar a hashtag, gente? Hoje que eu vou chamar essa hashtag, não é possível. Não, chama. Eu queria saber como é que é. É só assim. Roda a vinheta, está chegando o hashtag. Faltou emoção. Faltou, né? Joga pro Aleixo de Até volta. cheguei deprimida aqui um pouco. Joga pro Aleixo de volta, ele sempre faz assim com emoção. É que tem várias emoções, né? Possíveis aí. Tem a emoção de eu chamar e você não saber que eu chamei, né? Exatamente. Pode ser que tem... Não, mas é um suspense. Alguma coisa esquisita vai acontecer. Alguma emoção foi criada aí. Gente, começa essa hashtag de hoje com o resultado de uma pesquisa brasileira que descobriu microplásticos no cérebro humano pela primeira vez. O estudo analisou o cérebro de 15 pessoas falecidas que viviam em São Paulo e 8 delas foram encontrados microplásticos. O tipo mais comum é o polipropileno, usado em roupas, embalagens de alimentos e garrafas. Agora a pergunta que fica é: como esses microplásticos chegaram lá, Jô? Bom, gente, o plástico está presente em praticamente tudo no nosso dia a dia, não é mesmo? Por exemplo, as roupas que usamos, liberamos partículas minúsculas, invisíveis ao olho nu. A hipótese dos pesquisadores é que esses resíduos tenham chegado ao cérebro pela respiração. Isso porque as partículas estavam na área do cérebro chamada de bulbo olfatório, que é responsável por elaborar as impressões dos cheiros que sentimos. No entanto, ainda não se sabe qual é o impacto disso no corpo humano, mas provavelmente algum impacto tem, né? Assim como falamos questão da respiração, no cérebro que foi encontrado, no pulmão já foi também, né? Então, eu acredito que algum impacto vai ter ali, do nada, algo que não foi que Deus colocou. Eu tinha ouvido falar da plasticidade do cérebro. Você não sabia? Mas não sabia que tinha plástico. Tem a ver, pastora? Plastificação é outra coisa, cérebro. né? Plasticidade, plastificação é diferente. Só embalando o cérebro. Mas você foi bom. Tá impermeabilizado, né? Tá aí plastificado. Não é? A gente vai fazendo coisas e conforme nós temos novas práticas, precisamos de novas proteções. Por exemplo, a gente está muito mais sujeito a alumínio hoje, como já estivemos no passado. E o efeito do alumínio no corpo tem gerado novos problemas, novas patologias. Então a gente precisa se desenvolver. Nós vivemos em um mundo cercado de plástico. É verdade. Então você tem uma nova tecnologia e a gente não é capaz de saber todos os efeitos, todas as combinações que uma nova prática traz. E aí agora a gente começa a descobrir. Aí a necessidade de uma proteção, né? Porque eu vou falar assim, vou viver num mundo que não tenha isso. Difícil. O desodorante que a gente usa, vai muito alumínio, né? Muito. A relação com problemas relacionados ao cérebro é enorme.
Sim, e até os especialistas comentaram que eles não sabem de certo se tem algum impacto, se pode impactar no desenvolvimento de uma criança, por exemplo, se tem no cérebro de uma criança. Imagina, Enfim. claro, como é que vai parar uma partícula de plástico no cérebro e não vai ter efeito? Imagina, tem arsênico no arroz. Não, mas não é cumulativo. Enfim, não tem como a gente imaginar que com o passar do tempo nós vamos ter mais saúde do que temos tido até aqui. Olha os números de casos de transtornos, de doenças, de toda sorte que tem surgido a cada dia. É a vida que nós temos vivido com as condições que temos. Fora os hormônios em alimentos, né, que a gente acaba ingerindo muitas vezes, hormônios, químicas, né, agrotóxicos e muito mais. Realmente. Mas é isso, gente. Se surgir mais alguma atualização, prometo que eu trago aqui no hashtag, seja eu, seja o Lucas, mas a gente vai trazer atualizações para vocês, tá bom, gente? Mas olha só, seguindo aqui o nosso momento hashtag, para aqueles que não gostam do inverno, podem comemorar, viu, pastor? A primavera está chegando. A estação começa no domingo, dia 22 de setembro, e vai até o dia 21 de dezembro, que é quando inicia o verão. Com a chegada dessa nova estação, a umidade do ar deve aumentar em boa parte do país, com exceção do Nordeste. Segundo o Climatempo, a primavera marca a transição do período seco, que é o inverno, para o período úmido, o verão. Ou seja, para a maioria dos estados brasileiros, a primavera traz dias mais quentes e aumento das chuvas. A mudança no clima também deve ajudar aí a reduzir o número de queimadas que a gente está enfrentando no Brasil e colaborar com o plantio. Ainda de acordo com o Climatempo, teremos pancadas de chuva à tarde e à noite. Além disso, frentes frias de origem polar devem passar pelo sul e sudeste, derrubando as temperaturas por curtos períodos. Viu? Então, se você gosta de frio, nem vai dar para criar muita expectativa. Eu lembro que quando eu morava em Joinville, eu não gostava muito da primavera, não, porque nem chovia toda a tarde, alagava a cidade todo dia. Era triste, mas aqui eu estou gostando, não está alagando tanto assim. Olha, eu queria dizer que não é que eu não gosto de inverno, é que eu gosto muito mais das outras estações. Tá certo. Inverno Primeira é coisa pra vez que quem ele tá faz com essa dinheiro. declaração positiva. Verdade. O interessante da primavera, ela é maravilhosa, é linda, flores e tal, mas para quem tem rinite ou outras alergias, né, do pólen, enfim, tudo mais, sofre bastante também. Mas na praia não Por causa tem dos flores. antialérgicos. Você pode dizer, nunca vi jardim numa praia. Verdade. Significa que o sal mata. É a maresia, não faz bem. Mas é assim, a gente tem que escolher, né? Você tem que escolher. Não vou pra praia mais. Você está vendo que ele está dando todo tipo de, entendeu, de justificativa de ter o verão, de ter o calor presente no nosso dia a dia. Mas ainda eu não não me sei se eu quero convenceu, amizade tá? com alguém que não vai gostar de uma primavera e de um inverno. Não sei. Desconfio que não sejam pessoas para se ter amizade. Eu queria deixar bem claro mais uma vez, eu gosto muito mais do verão. Do verão. Eu vou lembrar disso quando tiver 40 graus, viu? A diretora falou assim, eu extremamente mais. Deixa eu falar que antes eu gostava mais do friozinho, do inverno. Agora, esse ano tá me fazendo mudar um pouco, porque aqui na região de São Paulo, principalmente, seco, né? O inverno é seco. E com essas queimadas, o que tem atacado de problemas respiratórios, gente, tá complicado. Você sai de uma, entra em outra, é garganta, né, alergias. Gente, eu não sinto os efeitos. Que é isso, Neide, olha... Não gripei, não fiquei resfriada, não tive dizer? alergia. Eu acho que é porque eu moro na roça. Deve ser, desculpa. Eu achei que ela ia falar é porque eu agora moro em Guararema, mas ela especificou roça, então tá tudo bem. Vou comprar um pedacinho de terra lá perto pra mim. Pra garantir, pra não ter uma gripe, não ter resfriado, né? Mas se mesmo assim eu tiver, aí é porque a bênção é maior aqui do que... Nada que um alho e um melzinho não resolva, né, Bilhão? Também, né? Não, mas disseram que mel também... Josemara Mai, muito obrigada por hoje. Um lindo final de semana pra você. Beijo e até semana que vem. Muito obrigada, gente. Um bom final de semana pra vocês também. Um beijão pra você aí de casa e até a próxima semana. E vocês também, viu? Sentirei saudades. Até mais. Tchau. Linda primavera pra ti, tá bom? Beijo. E falando em primavera, outra coisa bonita na primavera, né? Antes de entrar no assunto, os batismos da primavera são sensacionais. Verdade. Muitas crianças e pessoas de todas as idades na Igreja Adventista
todo ano, né, acontece o batismo da primavera. A igreja assim feita ainda mais, né, por causa dessa celebração maravilhosa, e o céu em festa também, né? Incrível, primavera. Eu sempre que vem começo da primavera, eu lembro do batismo da primavera. Acho lindo demais. Geralmente são os adolescentes, juvenis que se batizam, os adultos também, mas basicamente é para essa faixa etária. E amanhã tem esse dia de festa em muitas igrejas adventistas. Verdade. Beijo para vocês, meus amores, que tomaram essa decisão. Vamos falar de submissão e Bíblia, Robson Aleixo. Você voltou a ter amizade comigo mesmo, não gostando de Eu sou uma pessoa que preserva as amizades, apesar... É mais fácil do que eu gostar de ir. O que diz a Bíblia sobre submissão, Aleixo? O que traz grande confusão a partir de um texto bíblico que, de fato, escrito há tantos anos, milhares de anos, e o que pode quer dizer causar essa hoje, palavra né? também, né? Essa palavra submissão, ela vai imediatamente incomodar um coração em pecado. Embora isso seja desagradável de se dizer, mas a Bíblia sempre vai começar a dar a boa notícia do Evangelho, dando primeiro a má notícia que o Evangelho está revelando o pecado. A primeira pessoa insubmissa descrita na Bíblia, na história, é Lúcifer. Ele não se sujeita. Isso não está querendo dizer que a submissão é um intruso no universo de Deus. A submissão é a lógica com que Deus governa e estrutura seu universo. É a primeira pessoa que é apresentada sendo submissa na Bíblia é Deus. Você vai perceber que na dinâmica do Pai, Filho e Espírito, eles se sujeitam o tempo todo um ao outro. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O que isso quer dizer? Que o Pai está sujeito ao Filho neste momento da história do universo. Ele fala e colocou tudo aos seus pés. E o texto também diz que quando o pecado for finalmente vencido, o Filho se sujeita ao Pai. O Espírito Santo está agindo na terra, neste momento, e ele está demonstrando Cristo. Ele se sujeita a demonstrar Cristo. Portanto, a sujeição é a lógica do amor. É um se sujeitando ao outro o tempo todo. E é óbvio que Deus vai nos fazer sob essa lógica também. Então, a gente muitas vezes confunde sujeição com inferiorização. E a Bíblia não trata sujeição como inferiorização. A sujeição é a lógica do amor. Toda pessoa que está amando vai se sujeitar. Porque você se sujeita ao desejo do outro, ao bem-estar do outro, e você coloca a sua vontade, o seu desejo, o seu sonho em segundo lugar em relação à sobrevivência do outro. A despeito de a quem ela ama? E se ela ama um tirano? E se ela ama um ditador? E se ela ama alguém que a subjuga? É a sujeição. Porque o samaritano, quando ele parou, ele mudou completamente sua rota, mudou sua agenda, mudou todo o seu orçamento para servir uma pessoa que era o seu inimigo. Então, isso é uma coisa muito importante. Aí vai se falar muito assim, olha, mas a sujeição te tira a identidade. Não, quando Deus nos cria, Ele nos cria com essa identidade. Ela devolve a identidade, muito pelo contrário. Ela vai causar um dano psíquico se a minha mente rejeita uma identidade de servo. Aí vai ser um problema mesmo. Mas se você recebe uma identidade de servo, a sujeição não mata a sua identidade, ela reforça. Então, sujeição não é inferiorização. O samaritano ajuda quem está no caminho e ele não se inferioriza. Muito pelo contrário. A pessoa que estende a mão está numa posição muito melhor do que a que precisa de uma mão estendida. Isso é muito importante. Quem está ajudando não está inferior ao ajudado. Muito pelo contrário. Para você ajudar, você tem que ter alguma coisa que o ajudado não tem. Sensacional, abrindo muito a nossa mente. É desse ponto que a gente vai partindo para entender, né? A submissão, como realmente deve acontecer. Mas a gente vai continuar a falar sobre isso ao longo do nosso programa. Primeiro, eu recebo ela que é mestre em psicologia clínica na área da família, atende casais, adolescentes, a família como um todo, né? Cris Romero está com a gente hoje aqui para nos ajudar também a entender um pouco mais sobre esse assunto. Tudo bem, Cris? Seja bem-vinda. Obrigada. E até mesmo compartilhar, né, do que no consultório, os casais que ela vem atendendo, vai ajudando, né, através desse ponto. E, Cris, até você, né, que está no consultório, recebendo lá casais, deve lidar muito com situações como essa também, casais em conflito por conta de submissão, né? Acontece bastante lá também? É o tempo todo, né? A gente tem uma atração pelo poder. Verdade. E sempre tem alguém querendo dominar a dinâmica da casa. E aí, quando isso acontece, é que vem os conflitos.
né? Porque eu acho que o casamento nos convoca a entender que essa dinâmica ela é compartilhada, né? É como o pastor falou, não há um maior, um superior, há o nosso, né? A identidade do casal é construída com o eu e ele. Então, conquistar essa unidade é um trabalho árduo para o casal. Então, eles ficam nessa medição de poder. Quem trabalha mais, quem faz mais, quem ganha mais, o tempo inteiro. Mas eu trabalho mais, mas eu ajudo mais com as crianças. Mas eles não conseguem unir forças num propósito, né? E a sujeição, eu acho que, como o pastor falou, né? É estar sujeito a esta missão, enquanto família, enquanto casal, de fazer esse sistema todo funcionar juntos. Talvez a gente precisa dividir um pouco mais, talvez a gente precisa ponderar, porque nem sempre dá para ser ali o 50-50, né? Eu troquei a fralda agora é sua vez de trocar. Não dá para ser assim o tempo inteiro, né? É ali que começam a vir os conflitos, porque sempre alguém vai se sentir ofendido, né? Que fez mais. Verdade. Será que nós temos como estudar melhor esse assunto em casal? Será que você pode estudar esse assunto com o seu marido e ele com você para ambos chegarem a concluir o que é a vontade de Deus no que diz respeito à liderança e à submissão? Eu digo para você que sim, basta você mandar agora uma mensagem para o 982000062, que é o telefone da Escola Bíblica, onde você pode, nesse momento, mandar somente 3 palavrinhas: felizes para sempre. Imediatamente você vai receber aí no seu WhatsApp um link para começar a estudar sobre diversos temas ligados ao casamento. Então você começa agora e pode certamente garantir um final feliz para o seu casamento. 982000062. Intervalo, já estamos de volta com você. Estamos de volta Entre Família, assunto de hoje, assunto que gera muita polêmica, submissão, né? Quando a Bíblia diz, mulher, sujeitai a vossos maridos, o que a Bíblia está querendo dizer? A Bíblia é machista? É o que muita gente diz por aí. Ou será que a gente não está entendendo o contexto que Deus, né, através da Bíblia, está trazendo para a gente? Que eu acredito que seja bem isso mesmo, né? Agora a gente vai entender um pouco do que na rua as pessoas têm a dizer sobre esse assunto. Em Campos do Jordão. Foi lá? Estava lá trabalhando. Claro. E conversando com algumas pessoas para descobrir o que elas têm a dizer sobre esse assunto. Inclusive, nessa reportagem aqui, vocês vão conhecer aquela senhora que é anjo da esperança e que mandou beijo para todo mundo. Que legal! Tá bom? Vamos lá? Roda o VT. Fala, minha gente, olha eu aqui nas ruas de novo com mais um Fala Povo. E olha, o assunto de hoje, que a gente já começou a conversar aí no estúdio, eu sei que dá muito o que falar. Quando a gente une as duas palavras, mulher e submissão, em relação ao marido, sei que dá muito o que falar, não é mesmo? Mas eu vim às ruas para saber o que o pessoal tem a dizer sobre isso. Bora saber? E eu já encontrei um casal que topou falar com a gente por aqui. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. O assunto de hoje é submissão. Eu queria saber de vocês, principalmente dela aqui. Quando se fala em submissão, o que te vem à cabeça? Eu creio que é assim, submissão. Muita gente relata isso, a você ser abaixo, a você se submeter a tudo que o marido quer. E, na verdade, a gente vê que não é isso, né? Existe um nível e existe um acordo. Eu acho assim, a palavra final tem que ser dos dois, né, em um acordo. Geralmente, o homem, ele, às vezes, pela mulher, age muito com a emoção, nós somos muito emotivas e eu acho que ele age mais pela razão, tá entendendo? Mas eu creio que, assim, submissão é isso, é você entrar em conversa, é você chegar a um acordo. E para você, o que é uma mulher ser submissa ao marido? A submissão não é ver a mulher como inferior, como ela falou, né? Mas também o papel do homem, né? Poder proporcionar a ela esse ambiente que ela possa ser submissa. Que ambiente é esse? Proteção, né? Dar assistência, ouvir, ou se comunicar, né? Então, assim, eu acho que o papel do homem não é só esperar da mulher isso, mas estar pronto também para agir, para defendê-la, né? Para dar todo esse ambiente para que ela possa também se submeter, né? Tô aqui no meio dessas duas irmãs, a Késia e a Joelma, né? Que aceitaram falar com a gente. Eu começo com você, Késia.
Quando se fala essa palavra, quando você ouve a palavra submissão, o que te vem à mente? Eu acredito que, tipo assim, caminhar junto, de estar junto, o falar do homem para a mulher sem aquela expressão de agressividade, de ser mandado. Não é isso? Tipo assim, eu tô falando e você vai fazer. Não é isso. Eu sou a autoridade da casa, né? O homem fala, eu sou a autoridade da casa, então as coisas têm que ser do meu jeito. E do jeito da mulher. E as realizações da mulher. E os sonhos da mulher. E as necessidades da mulher. Porque mulher não pode ser só aquele objeto para procriar. Mulher tem sonhos, tem desejos, tem sonhos profissionais. Verdade. Então você entende que hoje em dia essa palavra submissão ela está meio deturpada, não está sendo seguido o que realmente era para ser seguido diante da palavra submissão, né? Não está mesmo. Eu acho que hoje em dia ele está bem distorcido, né? Não é querendo dizer que a mulher é inferior, mas eu acho que tem muito caso que as mulheres querem passar por cima a todo custo. E eu acho, como eu disse, eu acho que tudo tem que ser uma conversa, tudo tem que ser um entendimento, sabe? Eu creio que seja assim. Por isso nós vemos tantas mulheres sofrendo, tantos casamentos no fracasso por causa disso. Por não entender isso. Submissão não é autoritarismo. Minha gente, deixa eu falar que eu encontrei aqui, ó, em Campos do Jordão, ela que é anjo da esperança, parou a gente estava gravando a reportagem, ela parou a gente aqui para dizer que é anjo da esperança, para dizer que acompanha o programa da Darleide, do Pastor Aleixo e todo mundo que acompanha Novo Tempo, a dona Regina. Tudo bem, dona Regina? Tudo bem, graças a Deus. Melhor agora, né? Encontrando vocês aqui. Fiquei muito feliz, tá? Um abraço para Darleide e para todo mundo. E para aquela outra também da comida. Peru. Peru. Nossa, isso é peru todo dia. Gosta das receitinhas que ela faz? Nossa, eu acompanho algumas receitas, eu faço, tá? Que coisa boa. Tá acompanhada da neta, né? Qual o seu nome? Isabela. Isabela que também é do ramo jornalístico, viu, gente? Então, deixa eu fazer a pergunta que a gente está trazendo quando se fala em mulher submissa. Confesso que é um tema um pouco polêmico, porque eu acho que com os anos algumas coisas foram se deturpando. Eu acredito que a submissão não é o que eles empregam como a mulher ser escrava do marido, a mulher está abaixo. Eu acredito que submissão está sob a mesma missão, a mesma visão. Eu acredito que o marido tem uma missão, uma visão e a mulher vai junto, como uma ajudadora idônea que a Bíblia nos criou para ser. Eu acredito no papel da mulher, o papel do homem, mas infelizmente eu acho que as coisas ficaram deturpadas para extremos opostos, tanto para a pessoa que é contra a submissão e contra a pessoa que prega uma submissão que não é a que eu acredito. Perfeito, gente, falou demais, falou bonito. E ó, manda aquele beijo então. Um beijo pra todo mundo no tempo. Pro meu avô, que vai assistir. Pra seu avô, pra meu marido, que vai assiste todos os dias. E um abração pro pastor Robson. Que eu gosto demais das porque mensagens o dele. meu eu já recebi aqui, viu, da Leite, pastor Aleixo, ó, recebi e levo então, pra vocês aí também. vocês também, tá, gente? Obrigado. Aquela outra também, aquela da... Vai ficar. Como que ela chama? Não, né? Das também. Das também. Eu gosto de tudo. Todo mundo. Então tá bom. Valeu, gente. Com essa a gente vai encerrando o nosso quadro Fala Povo de hoje. É com vocês aí no estúdio. Maravilha, Que olha amorzinho, aí. gente. Linda demais. Beijo pra senhora, pra toda a família aí, pro maridão também, né? E sejam como ela, sejam um anjo da esperança, tá bom? E ela tava tentando lembrar o nome da Arlete. Depois lembrou aquela outra lá, que trabalha na cozinha também. Arlete, isso, Arlete. Ela lembrou. Chefe Arlete, que trabalha no Vida também, e Saúde. Né? Maravilhosa. Beijo pra vocês, meus amores. Que bom na rua ser encontrado assim por pessoas De que Belo nos Horizonte assistem, elas né? são. Coisa linda. Beijo. E o seu beijo de volta, Lê? Eu tô aqui me recuperando da emoção. Mas um beijão para você. Espero que você esteja assistindo nesse momento. Tenho certeza que está, né? É muito gostoso esse carinho. São pessoas reais falando da gente e a gente também, pessoas reais que isso nos afeta. Muito legal. Bom, meus amores, tivemos falas bem interessantes, né? Cris, Aleixo, qual a sua percepção do que você ouviu, Cris?
A sensação que eu tive, né? Primeiro, desculpa, acho que eu não dei boa tarde para você que está em casa, né? Eu não sou mal educada, gente. Não é na mesmo. emoção aqui a gente se empolga. Mas muito boa tarde para você que está aí nos assistindo. A percepção que eu tive é que as pessoas sabem muito mais definir o que é a submissão do que não é a submissão, do que é a própria submissão, né? Exatamente. É muito fácil todo mundo falar, não, isso aqui não é submissão não é isso, submissão não é isso. Mas a dificuldade das pessoas entenderem o que é essa submissão que a Bíblia fala, né? Então, quando me chamaram para estar aqui, eu falei assim, o pastor vai estar junto, né? Porque a gente precisa dar referência do que a Bíblia realmente quer dizer com a palavra submissão. Porque daí eu consigo alinhar. Opa, eu estou ou não estou neste propósito que é o real que a Bíblia nos ensina, né? Senão a gente pode se perder. Achei bonito que até essa última participante ali falou, submissão é os dois andarem juntos em uma missão, né? E ela falou da ajuda, né? A mulher ser submissa ao marido, ajudando, acompanhando. Sabe o que eu penso nessa facilidade que a Cris diz de saber distinguir mais facilmente o que não é a submissão do que o que é? Me faz pensar também que é muito mais fácil você lidar com a submissão quando você é bem casado. Quando você tem uma relação que flui, a questão do ser submisso ou não ser submisso não surge porque essa missão está presente, esse alinhamento flui. Agora, quando nós pensamos em relacionamentos desajustados, numa sociedade desajustada, onde a mulher é posta num lugar de guerrear para conquistar, para ter, e aí a gente continua do desequilíbrio, eu acho que fica mais difícil. Mas um casamento alinhado flui. Eu acho importante a gente ressaltar de que o texto de Efésios, ele apresenta, antes de tudo, a lógica de Deus. Deus não tem uma lógica para o casamento e uma outra para a sociedade, uma outra para a igreja, uma outra para o universo. É tudo seguindo a mesma lógica sendo aplicada. E a gente também tem que lembrar que quando Deus fala de alguma coisa que é funcional no seu reino, ele vai sempre estar em oposição à lógica fora do reino. Então, por exemplo, no reino de Deus, você pega a primeira parte da sua renda e a primeira parte da renda não é sua. Isso para o mundo é um absurdo, as opiniões são exatamente iguais. No reino de Deus, as prioridades são diferentes da de fora. Então, quando você pega alguma coisa fora do reino e ele vai ler essa lógica, ela vai soar sempre absurdo. Então, Deus está falando do mundo que só faz sentido para quem está nele. Então eu quero viver tudo que o mundo diz e quero aplicar isso para a minha vida. Não vai dar certo. Obviamente que não. Então essa sujeição é a lógica do reino. Então primeiro o que Paulo está falando? Ele está falando de um marido transformado. Então querer aplicar uma submissão a um ambiente onde as pessoas não foram transformadas, isso vai ser esquisito. Mas a gente também tem que pensar que no mundo ou você está submisso ou você está sob coerção. Hoje é assim, se você for pensar da hora que você saiu de casa, o que você não fez por submissão, você fez por coerção. Então nós estamos hoje vivendo sob a lógica de um poder maior do que nós, que é o Estado. O Estado vai te coagir. Eu não quero pagar imposto, vai pagar imposto. Você vai pagar imposto, você vai ser coagido a pagar o imposto. Eu não quero obedecer tal lei, não quero andar numa velocidade menor do que essa. Vai andar. Porque o radar vai te coagir, porque a multa vai te coagir. Então, uma sociedade funcional, sempre há alguém sujeito ao outro. Ou ele é a sujeição voluntária, ou ele vai coagir. Então, quando Deus chega para os seus discípulos e fala assim, os reis dessa terra governam sobre vocês por coerção. Não é assim comigo. No reino de vocês, vocês se sujeitam voluntariamente, mas toda sujeição do liderado é uma resposta à vontade servil do líder. Então fala, eu tô aqui e eu vou baixar aqui, eu vou colocar a toalha no ombro e vou lavar o pé de vocês. E a resposta deles é, uau, eu vou fazer assim também. Então isso é muito importante. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Aí ele vai fazer uma descrição desse marido. Ou seja, a insujeição de uma pessoa que tem todas essas obrigações, morrer por você, preparar você, priorizar você, ela fala, uau, como não se sujeitar a uma pessoa que tem esse tipo de obrigações para com Deus? E ele vai fazer isso voluntariamente. É muito importante. Agora, até para a gente entender de uma forma prática, Cris, lá no consultório, como a gente comentou, você deve atender vários casais, né, com situações como essa. E na prática, como trazer isso que o pastor Aleixo trouxe, né, para os casais? A gente que fala não são muito... cristãos muitas vezes também, né? A gente fala dessa submissão, sujeição feminina, mas
o X da questão também nasce no papel do homem, né? Então, por isso que quando a gente trabalha com o casal, a gente está olhando essas duas figuras, né? Como é que é a mulher que está se sujeitando, mas como é este homem que está ali lidando e liderando esta família, né? E aí, como a gente falou aqui no intervalo, muitas vezes a gente não constrói um acordo. A gente está ali, eu quero ir para a esquerda, ele quer para a direita. E aí, de quem vem a resposta final, né? Como toda instituição, a gente tem que ter um responsável, né? E Deus instituiu perante a Bíblia o homem ser esse responsável. Alguém tem que ter essa maturidade para olhar sobriamente. Tá bom, eu estou entendendo que você quer isso, eu quero isso aqui, eu vou tentar construir um acordo aqui, mas no final quem é o responsável mesmo? Né? Por aquela empresa, por aquela instituição. Na família também tem essa pessoa que dá a cartada final, digamos assim. Eu ouvi as partes, mas acho que tem que ser por este caminho, por isso, coloco os motivos de uma forma, mas tem que ter aquela pessoa. E essa pessoa é tida como uma pessoa que detém o poder. E é ali que os casais vão se degladiando, porque dá essa sensação de poder. Sou eu que mando, sou eu que falo. E aí a gente tem que desconstruir muito essa ideia de poder. Né? É uma sujeição em amor, né? Eu faço isso porque, poxa, olha o homem que ele é para mim. Eu faço isso porque ela é a minha esposa. Quando a gente entra neste esquema funcional de amor, aí a sujeição se torna aquilo que Deus gostaria que tivéssemos, né? Então a gente precisa conduzir o casal a rever o seu papel como homem, como esposa, e ver se os dois estão trabalhando para o bem desta unidade. Quando os dois estão ali sujeitos ao amor maior, que é o amor dessa relação, ao amor de Deus, ao amor dessa relação, ao bem desta família como um todo, aí vai ficar mais fácil, né? Eu não quero viajar, eu não quero gastar e comprar um carro porque eu quero pagar de gatinho. Eu quero comprar um carro porque ele é o melhor para nossa família, me traz segurança. Então vamos trabalhar nisso. Fica muito mais fácil, né? A gente consegue. Eu sempre gosto de brincar quando alguém fala de você se submeter à ideia, à vontade do outro, é que assim, quando as ideias sempre são suas, você não tem quem pôr a culpa quando as ideias dão errado. Ela é uma brincadeira, mas ela dentro de uma relação, ela é muito importante, né? Quando eu sou o dono de todas as vontades e execuções, a vida fica tensa, né? E é isso que eu queria que você pudesse responder pra gente, de que a relação que existe entre essa insujeição ou esse autoritarismo por parte de alguém que quer sempre que a sua vontade seja imposta e essa relação de tensão que existe, ansiedade, a falta de segurança, o adoecimento, né, que isso gera. Aí entra no jogo da culpa, né? Eu dei a ideia, então a culpa é sua. Deu errado, a culpa é sua. E você começa a fazer essas acusações que é muito comum nos casais, né? Ah, não, a gente entrou ali, mas é porque você não olhou direito no GPS, é porque você não fez isso, né? Então, desde as coisas minúsculas até as coisas maiores, a gente começa a entrar nesse jogo. Isso que vai definhando a relação, né? E quando a gente constrói num diálogo aberto, aí nós decidimos isso, né? Chegamos a esse acordo. Olha, pensei no melhor por isso, fica mais fácil da gente conduzir. Hoje, o que vigora muito, muito mais dentro do consultório é uma mulher que quer deter essa parte. Mas quando você vai ver, normalmente tem um homem mais enfraquecido, que não consegue se colocar também perante esta mulher. Né? Então aí ela reina, ela domina, aí fica essa relação patológica mesmo, de acusação, de trocas, de ficar medindo milimetricamente quem fez e quem não fez, e é isso que vai isso afeta degradando muito a criação dos filhos também, né? Demais, porque eu estou transmitindo esses valores também, né? Olha, nós vamos ler uma interação agora, e enquanto isso eu estava pensando de que o que desestrutura tudo é que, primeiro, nós não somos convertidos, nós somos extremamente orgulhosos, nós temos imensa dificuldade em amar de verdade para além dos nossos desejos. E aí eu volto àquele assunto inicial trazido pelo Aleixo. Esse é um assunto para gente transformada, porque se nós falarmos de submissão para toda a galera, não dá certo, porque o ranço que se tem à ideia de submissão é muito para além de apenas uma discussão do dia a dia. Vamos ver aqui, o Fernando Bispo diz assim: submissão é um assunto delicado. Como posso explicar para as minhas amigas que não são cristãs que a submissão bíblica não significa inferioridade? Elas sempre me questionam sobre isso. Nós vamos para o intervalo e na volta, Robson Aleixo, Cristiane também
Cristiane, né? Cristiane e eu, Abinal, juntos com você aí de casa, estaremos ainda falando sobre esse assunto. Até já! Vamos lá de volta, meus amigos, meus amores, as minhas amoras família. Também, minha família. Estamos juntos por aqui para trazer... Minhas amoras foi ótimo. Minhas amoras, né? Eu lembro que o Vande falava isso, meus amores e minhas amoras. Mas chegou o momento da gente compreender um pouco mais na prática, né? Trazendo alguns temas aqui depois da interação, viu? A diretora falou depois da interação. Olha então que é homem agora. submisso a uma mulher. Não é, o que a é um diretora homem submisso, manda. a diretora. E assim a gente vê, tem, querendo ou não, tem, né, alguém que manda aqui ali. É no seu trabalho, é na faculdade, né? Sempre tem. Como é que é alguém com uma superioridade, não é superioridade não, que a gente estava comentando aqui no intervalo, hierarquia, uma função hierárquica, uma função hierárquica, né? É no seu trabalho, é na faculdade, em casa também tem que ter, né? É assim que acontece, né? Dentro desses padrões que a Bíblia traz. É porque a história não é se é a mulher que está mandando, se é o homem que está mandando, é como as coisas estão funcionando, né? É isso. Como que as coisas são de verdade para os encaixes necessários. Fernando Bispo perguntou para a gente. Fernanda, obrigada, Fernanda. Submissão é um assunto delicado. Como posso explicar para as minhas amigas que não são cristãs que a submissão bíblica não significa inferioridade? Elas sempre me questionam sobre isso. Cris Robson Aleixo. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o texto não fala da submissão de uma mulher em relação a um homem. Ela fala em relação de uma esposa em relação ao seu marido. Tem 8 bilhões de pessoas no mundo e você, para casar, escolhe uma que seja digna e mereça essa submissão. Então, eu não sou andando pela rua, não tem um monte de mulher submissa a mim. A minha relação de submissão é com a minha esposa. Da mesma maneira que eu não vou morrer por todas as mulheres que eu me encontro. Eu morro pela minha esposa. Então, se você não encontrar nenhuma pessoa no mundo todo que seja digna dessa submissão, não case. Aí você pode continuar como você está. Mas isso aqui é uma relação marido e mulher. Agora, se você for pensar no voto que você fez quando você casou, aquele voto é de submissão. Total. Amar, amparar, tudo aquilo ali. Você fez uma declaração de submissão. Então, você não precisa fazer qualquer outra coisa além de ser fiel ao seu voto. O que é também muito importante, e terminando essa resposta aí, passando para a Cris, é que esse é um princípio bíblico encontrado na Bíblia, de onde os cristãos se submetem à autoridade maior que a deles. Quando a pessoa não é cristã e ela pode compreender, mas a aceitação de todos os princípios do cristianismo, elas não acontecem com compreensão intelectual. Nós não aceitamos porque compreendemos. A aceitação envolve uma submissão a Cristo para que sejamos transformados a ponto de ter poder para obedecer o que Ele fala. Não somente a isso, como a qualquer outra pessoa. Então, alguém que não cristão pergunta, como que pode ser isso? Experimente a transformação primeiro, senão nada faz sentido. Cris. Eu pensei aqui, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem tá mandando tem que poder mandar, né? Exatamente. Tem que ser essa figura de autoridade em amor e tudo mais, né? Uma vez eu tava voltando do mestrado lá na PUC, eu dava carona para uma moça que era de outro estado e ela passava alguns dias aqui, né? E aí ela vinha no carro contando que ela tinha ido a um casamento cristão. E aí o pastor estava falando da submissão e ela falou assim, eu não consegui nem ouvir, eu levantei e fui embora, porque eu acho isso um absurdo. Como que hoje, em pleno século XXI, um homem me diz que a mulher tem que ser submissa a um homem? Isso é incabível, né? E aí eu virei para ela e falei assim, talvez você tenha se levantado e não tenha ouvido, mas eu acredito que em algum momento o pastor deva ter falado que o marido tem que amar a esposa como Cristo, a ponto de dar a sua vida, porque você vai se sujeitar e vai escolher alguém para se sujeitar quando você vê que essa pessoa te ama a ponto de dar a sua vida. Ele entrega, se for preciso, sua conta bancária. Ele dá o carro para você dirigir quando você está aprendendo a dirigir. ele está nesta relação, ele se entrega por essa relação. Se você tivesse esse homem, você não se entregaria? Com certeza. Eu falei, então, essa é a visão. Então, há uma visão do mundo de se sujeitar, você que está aí, a uma figura ditatorial. Né, que é por capricho que é que você faça. Não, você vai lavar a louça agora, vai ficar em casa cuidando dos filhos e eu vou trabalhar. E não importa as circunstâncias, você vai me obedecer. Não é dessa submissão que nós falamos. A gente está falando de uma submissão a alguém que, em amor, também se sacrifica por você, né? Que levanta cedo, que vai ao... Aí sim, quando a gente entra numa relação patológica e doentia, não há apoio para um tipo de validação de você fazer o que aquela pessoa quer. Não é sobre isso que a gente está falando e creio que não é o que a Bíblia diz.
Isso precisa ficar muito claro, porque assim, não sei vocês, mas eu tenho em mente o tempo todo de quem está ali do outro lado ser parte ou um público que sofra numa relação com esse tipo de situação. De ela não tem competências reconhecidas, ela não se sente validada em nada, ela não tem lugar na família, ela não tem lugar fora, ela não tem lugar para esse homem. Então, nós não estamos em nenhum momento aqui desconsiderando de nenhuma hipótese quem vive uma situação tão adoecida que ao nos ouvir ou ao ouvir a palavra submissão, começa a ter taquicardia. Por exemplo, ela se sente culpada de dizer assim, a Bíblia diz, seja submissa ao seu marido, pastor Aleixo, mas o seu marido é esta figura nabalesca. Sabe o que eu digo de figura nabalesca? E a gente precisa socorrer essas pessoas, porque senão nós vamos dizer assim, olha, tem que se submeter, tem que ser submisso e tem que... E, por outro lado, também não romantizar. Gente, mas é tão fácil se submeter, é só amar, mas você não é amado. Como é que você, junto com uma pessoa que não é amado, não é validado, não é respeitado, vamos ficar com a palavra respeitado no mínimo, para você se submeter, sim, senhor, sim, senhor. Não é uma lógica funcional. E não se começa uma casa pelo telhado. Tem um texto que tem que ser fundamental, ele é anterior a esse, para você não se colocar em um jugo desigual. Então, você tem uma aceitação à Bíblia, você tem aceitação à fé e ao amor de Cristo, mas escolheu, no começo do processo, se colocar num jugo com alguém que não tem essa aceitação. É claro que vai dar problema. É claro que vai dar problema. A primeira submissão no casamento é a submissão de ambos ao propósito do casamento que não foi feito por mim. Então, quando eu vou colocar para me casar, eu estou me sujeitando ao plano de Deus ao casamento e não ao meu plano de ser feliz. E não ao meu plano de estar com alguém. E muitas vezes o casamento ele não começa com o objetivo de Deus, ele começa com o nosso. E falamos muitas vezes sobre amor e nada daquilo é amor. Eu estou necessitado, eu estou carente, eu quero alguém para estar comigo, há 1000 razões e todas elas são explicáveis, mas Deus não está participando. Quando isso começa, não dá para, depois desse momento, aplicar no fórceps todos os princípios de Deus, porque eles têm que começar lá do começo. É igual abotoar a camisa. Se chegou aqui e está errado, você tem que voltar lá do começo. Então, isso é muito importante. E se fala, e devemos falar o seguinte, se fala muito de revolução sexual dos anos 60 e 70, mas é necessário corrigir. A primeira revolução sexual da história, ela é a que a Bíblia trouxe. Porque para o homem de Éfeso, as coisas simplesmente que Paulo falou não fazem sentido. Ele queria casar com uma mulher virgem, casta e que não pode ter nenhum relacionamento com os outros. O Éfeso, o não cristão, pensa assim. Agora, para o homem, é praticamente obrigatório que ele fosse daquele jeito promíscuo. Quando o evangelho chega, ele arrebenta com todos os ideais culturais que o homem no Império Romano tinha. A transformação para ele foi muito mais profunda. Só que já se havia na cidade de Éfeso uma organização e uma resposta feminina a essa dor. Então elas não estavam assim submissas e não estavam respondendo. Só que agora o evangelho chega e transforma. E Paulo vai aconselhando como que você vive a partir desse ambiente transformado. Lá em Corinto, as mulheres perguntavam para Paulo, meu marido não é crente, eu largo dele. O que Paulo fala? Continue fiel ao Senhor e faça de tudo para que esse marido venha. Ou seja, havia já uma questão. É importante a gente que entenda que submissão não é idiotização. Muito pelo contrário. Submissão é você pensar na lógica de Deus que faz com que as coisas funcionem. Submissão a Deus é a primeira submissão que dá sentido a todas as outras. Um marido insubmisso, isso é muito importante, a Deus, não é capaz de gerar submissão. Ele gera medo, ele gera opressão, ele gera uma porção de coisas, mas o que ele está achando que é submissão não é. Não é. Ele está gerando pavor. E aquela resposta pode parecer submissão, mas não é. Verdade. Vamos lá para o nosso Na Prática, então, começando com escolhas no casamento. E dessas escolhas no casamento, cada um de nós recebemos uma cartinha, né? A minha está aqui, escolhas no casamento, e está escrito escolher como gastar o orçamento. Escolher como gastar o orçamento mensal. O casal precisa decidir se vai usar o dinheiro extra do mês para comprar um eletrodoméstico novo ou para pagar uma conta que está atrasada.
Um parceiro acha que o eletrodoméstico é uma necessidade, enquanto o outro prefere quitar a dívida. E aí fica nessa. O que fazer num caso como esse? Pois é, eu já tive caso da mulher não saber nem quanto ganhava certo, porque ia direto para a conta do marido, e uma vez ela descobriu que a casa foi hipotecada e ela nem sabia e perdeu a casa. E ela não sabia, ela não tinha ideia. Justamente porque o marido tomava conta das finanças de uma forma que ela não participava, ela não fazia ideia. E ela foi levada a essa situação, né? Então, até que ponto a gente vai se submeter, né? Então, submissão não é eu não faço parte, eu não estou aqui, não é essa invalidação da sua pessoa, né? Então, quando a gente tem essa conversa financeira hoje, pela mulher trabalhar fora, pela mulher estar mais participativa, o ideal é que a gente participe, a mulher, o homem, né? Todo mundo vem ali conversar sobre isso. Pode ser que em algum momento a gente chegue num desarranjo ali. Olha, não é isso que eu quero. Eu não quero guardar, eu quero gastar, eu quero comprar isso aqui. Bom, aí a gente olha, hoje em dia tem muita história de mentorias, né? A gente paga fortunas por mentorias. Bom, a gente faz, eu pelo menos penso assim, né? As estratégias que eu utilizo. Quem aqui entende mais de finanças do casal? Quem aqui hoje tem essa habilidade de poder olhar para as finanças e falar assim, não, eu penso dessa forma, porque eu tenho uma habilidade, eu tenho um olhar melhor sobre as finanças, né? Então, a pessoa que tem esse olhar para a finança melhor, ele pode ser a pessoa que vai se responsabilizar pela palavra final. Nesse caso aqui, até uma coisa que a gente fez já lá em casa, entre pagar uma continha que estava atrasada ou comprar um eletrodoméstico, a máquina tinha quebrado, a máquina de lavar tinha quebrado. E outras coisas tinham acontecido também, o carro tinha dado problema, enfim. E agora? Arruma a máquina, que é uma prioridade também, né, para lavar roupas, ou pago aquela conta ali, senão vai embolar ainda mais. Aí pensei, conversei com ela, eu te ajudo, eu lavo a roupa no tanque, a gente fez isso, né, lavei para que ela não ficasse naquela, lavei por um mês, aconteceu isso, lavando a roupa ali no tanque, às vezes levava, claro, na lavanderia também e tal, mas até a gente pagou uma conta no outro mês, aí deu certo, consertamos a máquina e foi tudo certo, né? Então chegar a esse acordo, se não, o eletrodoméstico também é necessário, mas a outra parte ali também, tanto um quanto o outro, então é se ajudar nesse momento para um bem maior. Isso, porque você tem uma ideia do que é juros quando você está pagando uma dívida? Justamente. Quando eu bati o olho ali na hipótese, eu pensei, gente, um eletrodoméstico não pode esperar. Quando eu te ouvi, já pensei, a realidade. Mas assim, entre comprar um eletrodoméstico e pagar uma conta, no meu ponto de vista, pagar a conta, né? Afinal de contas, é uma conta. Se você não pagar, você vai pagar 20 eletrodomésticos. Agora, se eu estou apegada a ter o eletrodoméstico, como é que eu vou lavar roupa? Não sei o quê. E o marido pagar a conta, entra numa divergência. Quem é que vai dar a palavra final, Aleixo? Como é que funciona isso? Eu a palavra estou final segura eu assumi. de que assumir o lavei a roupa. Se não entra num acordo, dizer... Mas o que acontece muitas vezes? Assim, tá bom, mas olha... É o seguinte, se der errado, porque aí, sabe, entrar num acordo não é tão fácil, mesmo quando é uma coisa que parece lógica. Mas eu acho que se a dificuldade de entrar num acordo, ela está produzindo uma dificuldade de relacionamento, é porque o problema é anterior. Porque o ideal eu não vou concordar, porque é uma pessoa inteligente também, mas eu vou fechar com você. Porque no final das contas, o prejuízo não vai vir separado também. Exato. Então, é assim que funciona qualquer equipe. Tipo, você falou um negócio, eu não concordo, mas todos nós somos entre família. Então, a gente fecha com o outro, porque enfraquecer o outro é a pior coisa. Entre a dívida e o eletrodoméstico, o pior prejuízo é ter um casal enfraquecido. Igual você. Yes. Com a Eliane. Eu lavo a louça, amor, eu lavo a roupa, fica tranquila. Vamos pra cima, a gente vai... É isso aí. Resolver. Tem um mais aqui. Esse aqui o bicho pega, né? Decidir sobre a educação dos filhos. Olha lá. O casal está decidindo se deve inscrever os filhos em um curso extracurricular, como esportes ou artes, que custa uma mensalidade, ou economizar esse dinheiro para outras necessidades. Um parceiro quer que os filhos participem das atividades, enquanto o outro acha que o custo é muito alto. E aí, pastor? E aí, Cris? Volta pra mim. Vamos pra terapia, né? Vamos pra terapia decidir isso aqui. Pô, é uma questão de objetivos, não é?
qual é o objetivo dessa família real, assim? Aí é o que o pastor falou, qual é o propósito dessa família? A gente está realmente entendendo que este momento da nossa vida é um momento de investirmos a nossa energia, os nossos financeiros nos nossos filhos? Isso que a gente está propondo aqui para o currículo extracurricular realmente vai agregar? O que vai agregar nos nossos filhos, né? No que vai fortalecê-los para a vida? Porque se a nossa missão é colocar nossos filhos mais fortes para o mundo, isso aqui realmente é algo que vai fortalecer? Vai fazer diferença, vai aprender uma língua que hoje em dia é super importante. Então vai valer a pena a gente adiar talvez aquele sonho, porque a gente está neste propósito. Então, alinhar propósitos é a essência de um casamento, né? Se divergir é porque talvez tenha outros problemas aí por trás, né? Porque como é que a gente está unido à vida, porque o casamento é essa união. A gente une duas vidas e assim, tem que andar na mesma direção. Não tem, você juntou ali. Lembra quando a gente amarrava os balõezinhos no pé e tinha que andar aquela brincadeira? Você tem que andar junto. Então, se um quer ir para um lado, outro para o outro, a gente para e vamos para esse lado primeiro, porque esse é mais importante, né? Bom, nós estaremos então o tempo todo, nesse sentido, lidando com os conflitos entre ambos. Vamos lá. O casal está enfrentando um conflito sobre a divisão das responsabilidades domésticas. Um parceiro sente que está assumindo a maior parte das tarefas, enquanto o outro acha que a divisão está justa. Um negocinho básico, acontece de vez em quando com a galera. O que fazer, Darley? De vez em quando, todo dia? Na minha casa não tem. De verdade, nós não temos esse problema, essa divergência. Eu volto a dizer que eu acho que tudo que está costurando essas 3 situações pontuadas aqui vai voltar de novo para o entendimento. O que a gente quer nessa relação? Nós estamos trabalhando com quais forças, né? Porque também é preciso levar em conta de que pessoas diferentes vão divergir em algum momento. Só não precisa fazer disso um problema que venha desgastar a relação e que venha implicar em insubmissão, em falta de respeito, em um desajuste tal que põe esse casamento em risco. Agora, divergências entre pessoas diferentes sempre vai haver, né, gente? Até porque hoje a gente tem que entender que assim, precisa maturidade. Para casar, precisa maturidade. Não pode ser aquela criança mimada que tem que ser do meu jeito e acabou. Né? Se eu não estou disposta a negociar, peraí, vamos rever casamento. Porque casamento é isso o tempo inteiro, né? É essa negociação. Então, se eu não estou disposto a isso, eu estou agindo como uma criança birrenta e mimada, poxa, reveja se realmente não é você que tem que passar por um processo aí do que a relação, né? Aliás, muitas vezes no consultório chegam casais que eu olho e falo assim, o problema não está na relação em si, ainda não chegou na relação, vocês vão acabar com a relação, mas volta para a terapia individual, porque tem questões muito fortes individualmente que vai parar nessa relação, né? Porque não consegue fazer o básico, que é negociar, ajustar um propósito junto, que fica como criança mimada brigando, né? Exatamente, casamento é coisa de gente grande, de gente que sabe que na vida, em todos os momentos, em todos os sentidos, a gente precisa se ajustar ao saber que não é só você. Uma relação não é só você e você mesmo. Tem o outro e o outro é diferente, o outro tem outros pensamentos, outras ideias. E nesse conjunto, nós precisamos nos identificar como alguém que está colaborando, cooperando. Ei, você aí de casa está vivendo um casamento truncado, difícil, muita briga, confusão, a gente precisa dar um jeito nisso aí. Vamos lá, e nós estamos juntos com você nessa empreitada de mudar relacionamentos. Primeiro a gente apresenta Jesus. Se não for a partir de Jesus, se esse coração não for moldado, transformado, quebrado em Jesus, a gente não consegue nada. A gente vai ficar ali de band-aid numa ferida crônica. Faz o seguinte, manda uma mensagem agora pra gente, nesse WhatsApp que aparece aí no seu vídeo, 982000062, e nós vamos falar sério sobre casamento, tete a tete com você. Eu digo tete a tete porque vai estar aí na palma da sua mão. Você vai receber no seu WhatsApp agora um link com um material. São 8 lições trabalhadas ponto a ponto sobre como mudar esse casamento. E aí você vai estudar só e vai estudar também com o seu marido, porque tem lições diferentes e lições em conjunto. E aí vocês vão marcar um momento para vocês conversarem. Ah, Darlide, mas meu marido não quer. Ah, mas meu marido não é crente. Ah, mas... Então você vai estudar só e vai levar isso à presença de Deus. Vai dizer assim, pai, dá um jeito no teu filho, que diz que é meu marido também. Eu assumo isso, mas eu não quero assumir esse BO sozinha. É o marido, tá com dificuldade com a esposa? A mesma coisa. Deus vai ajudar você. Mas não pode cruzar os braços e dizer, eu desisti. Tem uma galera desistindo. E daí? Quem que está ganhando com isso? Não é o reino de Deus. 982000062. Tempo rapidinho para você mandar essa mensagem agora. É o tempo do intervalo, porque a gente precisa viver casamentos felizes. 3 palavrinhas no 982000062.
felizes para sempre. Até já! Estamos de volta e aqui o nosso momento de intervalo é um momento onde a reflexão também não para, né? Eu queria às vezes que você estivesse aqui para você ouvir as coisas que nós falamos, mas isso é muito bom porque o assunto está dentro do nosso coração e você já parou para pensar que quando a gente fica de frente para o Evangelho, ele é muito maior do que muitas vezes nos apresentam, que ele vai mudar de fato, vai confrontar cada pedacinho da nossa vida e exige de fato uma submissão radical a Deus. E falando nisso, essa semana foi uma semana muito importante, está sendo, na verdade, uma semana muito importante, não só para Novo Tempo, mas como para muitas pessoas no continente todo, porque é uma semana especial da Arena do Futuro, mensagens, batismos muito impressionantes, histórias comoventes, e você ainda está em tempo de participar dessa semana. Quer saber mais? Presta atenção nesse VT. Já parou para pensar como a fé pode transformar vidas com um simples toque? Como Jacó encontrou esperança em meio à derrota? Como aprender a manter a força até o fim para encontrar uma esperança verdadeira? Todas as respostas a essas perguntas na Semana Especial Arena do Futuro. De 16 a 20 de setembro, às 9h30 da noite, com o pastor Rafael Rossi, aqui, na TV Novo Tempo. Isso aí, olha, tá rolando, você não pode perder. Eu vou voltar aqui pro meu cantinho, porque tem interação chegando, tem umas coisas acontecendo. Esse momento é bom, hein? Antes da interação, né? Antes de puxar as interações, a gente continua mais um pouquinho falando sobre submissão, esse assunto que, olha, tem dado muito o que falar, mas hoje está sendo muito esclarecedor à luz da palavra de Deus, não é mesmo? E porque a Bíblia é clara em dizer, né, o que é realmente essa submissão da esposa para com o marido e qual é o papel do marido para com a esposa e a família como um todo também. Vamos lá para as interações, então? Chegando já. As primeiras interações desse bloco, né? Porque já tiveram outras. Cleonice Ferreira, boa tarde. Meu marido toma algumas decisões e não leva em consideração meus sentimentos e opiniões. Vive citando os textos bíblicos em que a mulher deve ser submissa ao homem. Devo ser submissa até que ponto, pastor Aleixo? Até que ponto? Até o ponto em que ele se coloca no lugar de Deus. Quando tem alguém se colocando no lugar de Deus na sua vida, e essa pessoa se colocando no lugar de Deus, exigindo algo que é devido exclusivamente a Deus, essa pessoa está pecando por tomar o lugar de Deus. E a pessoa que cede também está. Porque tudo que está no lugar de Deus e a gente aceita se torna um ídolo para a gente. Isso tem uma questão muito séria. A nossa integridade não é devida para ninguém, absolutamente. Tudo que envolve a sua vida, na inteireza da sua vida, ela é devida a Deus. Algumas pessoas, todas as pessoas do planeta, não podem atravessar a linha da integridade. Ela é de Deus. Então, uma coisa muito importante para que você e seu marido façam, estudar os textos bíblicos em um momento que não seja esse momento de tensão e do conflito, onde esse texto bíblico está sendo exigido para desempatar uma conversa. Em um momento que isso não esteja em pauta, é bom parar e ver os textos inteiros. Aliás, um conselho bom para você fazer junto com seu marido. Leia o texto todo. E aí você mostra para o seu marido o que o texto diz sobre ele. E aí as coisas vão se fechar. Porque o texto fala sobre ele, aliás, o texto que fala sobre o marido tem muito mais versículos do que esse único que fala para a mulher. O fato de ele usar textos bíblicos para impingir à mulher esse lugar de não ter vontade, de não ser ouvida, significa que ele não está biblicamente também declarado convertido. Ele não está biblicamente entendendo qual é o lugar da mulher na criação. Quem é o soberano da vida dela? É o Senhor. E este homem deve estar submisso ao Senhor para ver nessa mulher também a imagem de Cristo. Todas as vezes que se usar um texto bíblico para subjugar o outro, declara-se sobre este outro que não está nele o Espírito de Cristo, né? E é um dos motivos que faz a grande população achar que a Bíblia é machista. É por conta de homens, pastores, líderes que usam dessa forma, né? Porque não traz o contexto do que é a visão divina de um homem também, do relacionamento. E aí a grande população, a gente tem a ideia de que o relacionamento, que a Bíblia é machista e eu não devo fazer isso. Porque, imagina, essa palavra já me causa horrores, né? Satanás até usou um texto bíblico para que Jesus se submetesse a ele. Exato.
Ele falou, se tu és filho de Deus, lance daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem. O que Jesus fez? Respondeu com outro texto, também está escrito. Não tentará o Senhor teu Deus. Jesus se recusou a uma submissão espúria usando um texto bíblico também. Usar textos bíblicos, Satanás também usa. Se submeter ao texto bíblico, aí é uma outra conversa. E é dessa que nós estamos falando. Verdade. A Juliana Albuquerque participando com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Juliana. Assisto sempre o programa. Que bom. Queria saber, a submissão feminina é algo que ainda se aplica nos dias de hoje? E como podemos conciliar isso com os desafios modernos, como trabalho e filhos? Aqui, será que ela está dizendo o desafio, a submissão feminina aos homens de uma forma geral ou ao esposo? Será que é o que o pastor até bem colocou? Mais ao esposo, né? Né? Ela está falando, aí ela traz a dinâmica da vida, né? De trabalhar fora, de ter os filhos sob sua responsabilidade. Acho que ela quer trazer para os dias pós-modernos. Antes de vir para cá, eu estava vendo uma reportagem da Folha, até comentei com a moça aqui, eu achei muito interessante. Nas redes sociais tem surgido muito aquelas mulheres que estão submissas, né? Estão em casa cuidando dos filhos. Tem uma até lá dos Estados Unidos, que é de alguma religião, e ela tem ganhado muitos seguidores. E aí a reportagem vinha trazendo os motivos que está fazendo as mulheres começarem a seguir esse tipo de mulheres que é totalmente contra o que o movimento feminista a vida inteira tratou, né? E a Folha começou a discorrer dizendo que a grande questão hoje é que a mulher quer voltar para este papel, mas porque ela está se sentindo muito sobrecarregada. Ela assumiu um papel fora e ninguém assumiu dentro, então ela tem que estar fora e dentro, e isso está sobrecarregando muito, e ela quer agora sair de novo desse papel e dividir, né? A vida familiar precisa de uma divisão. Ela é carregada por duas pessoas. Como essa divisão será feita, cabe ao casal decidir como vai ser feita, né? Ótimo, meu marido ganha dinheiro, meu marido trabalha, o que ele ganha sustenta toda a nossa família. Eu posso ficar muito mais responsável em casa com os filhos? Ok, tá tudo certo. Ah, não dá, eu tenho que sair, então tá bom. Agora o marido entra e faz uma parte também em casa. Não tem uma regra que a gente diz, olha, essa que deve ser assim. A gente precisa de duas pessoas fazendo essa dinâmica funcionar. Só que essa dinâmica vai ser em comum acordo, né? Isso é importante dizer. O texto não fala sobre submissão feminina. O texto fala de submissão da esposa. Mas antes disso, no verso 21, ele fala assim, sede submissos uns aos outros no temor do Senhor. A aplicação, e aí continuando o que foi dito aqui pela Cris, muito importante que a gente refaça, repita isso. O que foi dito pelo texto, primeiro, ele é uma estrutura de fundamento. Para quem Paulo está falando? Paulo está falando para uma mulher que ela está dentro de casa, ela está casada, mas ela não está nem aí para a sua família. Isso é para esse tipo de gente que ele está falando. De alguém que está lá e que ela está morando com alguém chamado de marido, mas essa pessoa não tem nenhum tipo de conexão sobre ela. E é impossível viver junto com alguém sem que você querendo viver como se essa pessoa não existisse, tanto para maridos como para mulheres. Então ele vai dizer duas coisas para duas pessoas diferentes. Fala, mulher, sede submissa ao vosso marido, porque se você estiver com alguém ignorando completamente ela ou querendo viver uma vida como se ela não existisse, isso não vai dar certo. E fala, marido, você tem algo em você que a sua esposa não tem. E isso que você tem, que a sua esposa não tem, é para ela, porque Deus nos fez complementares. Da mesma forma que a esposa tem algo que o marido não tem, e isso é para ele. E nessa complementariedade, automaticamente vai gerar submissão. Porque eu preciso me submeter a coisas que a minha esposa completa na minha vida e que elas não existiriam sem ela. Isso é muito importante, muito importante. Deus nos fez complementares. Todas as relações humanas são complementares, absolutamente. Você olha para a igreja, não existe uma igreja viva com um dom só. Não existe nenhuma missão que se complete com um dom só. A complementariedade é a base com que a gente fala de estar sujeito ao outro. Já viu a história da mula sem cabeça? Então, o marido é o cabeça, mas já viu alguma cabeça viva sem corpo? E já viu um corpo vivo sem cabeça? A cabeça é cabeça, mas ela só está viva porque tem um corpo nela. Isso é o que Jesus está falando. A gente se completa e a gente se sujeita em amor. Em amor. E aproveitando esse gancho do que o pastor Aleixo acabou de comentar aqui, eu digo que a Novo Tempo ela se completa também porque nós temos você, anjo da esperança, nos ajudando, nos apoiando.
somos esse corpo de Cristo, né? Somos nós aqui à frente da televisão falando, são os câmeras aqui ao nosso redor, é toda a equipe de produção, toda a equipe de jardinagem, enfim, a Rede Novo Tempo aqui como um todo e você aí do outro lado também nos apoiando, fazendo parte desse corpo de Cristo, levando essa mensagem de esperança e salvação para tantos lares que estão sendo destruídos, desfeitos por mal-entendidos, versos que não entende muito bem esse contexto que a gente está conversando hoje aqui, por exemplo, né? Submissão, que é muito mal interpretado em boa parte dos casos dentro de lares cristãos, mas que precisam ir à Bíblia, somente à Bíblia, a palavra de Deus, com a iluminação do Espírito Santo, claro, a gente orar, estudar a Bíblia para ter essa compreensão correta e é o que a Novo Tempo sempre incentiva você a fazer. Buscar a Bíblia, a palavra de Deus. Estamos aqui para te ajudar e sei que você, Anjo da Esperança, está aí para nos apoiar, nos ajudar também a enviar materiais gratuitos, a fazer uma programação dinâmica, completa, para que quem está do outro lado seja beneficiado com essa mensagem que vem do céu, que vem de Deus. Quer ser um Anjo da Esperança também? Quer ser um apoiador da Rede Novo Tempo de Comunicação? Então entre em contato com a gente. O telefone é o 0, o código da operadora 12 21 27 30 30. Nossa equipe está pronta para te atender, tirar as suas dúvidas, né? Para saber quem são os Anjos da Esperança, como é que eu faço para ser um doador, né? Quais são as formas de doação? Débito em conta, boleto bancário, cartão de crédito, Pix. Quer fazer uma doação agora mesmo? Pode ser via Pix, o valor que você definir, tá bom? Chave Pix é o e-mail anjos@novotempo.com, ok? anjos@novotempo.com. Aparece já aqui na sua tela, essa é a nossa chave Pix, o e-mail. Aí você escolhe o valor, faz a sua doação e nos ajuda a continuar levando essa mensagem 24 horas por dia, tá bom? Seja você também um Anjo da Esperança. E já chegando ao finalzinho aqui do nosso programa, Cris, já te agradecendo por estar com a gente aqui, compartilhando desse tema que é polêmico, né? Mas antes de se despedir, né? O que você deixa aí de últimas palavras para quem está acompanhando em casa? Bom, para você que está em casa, né? Esse tema é polêmico mesmo. Ela é um assunto que reverbera muito na sociedade, mas que nasce dentro de uma comunidade muitas vezes religiosa, que tem uma visão de que a Bíblia é machista. Talvez você não tenha um conhecimento mais profundo do que é realmente essa submissão que a Bíblia está falando, né? Mas quando você vive uma relação saudável, como a Darleide mesmo falou, esse assunto acaba passando desapercebido, porque a gente tem duas pessoas que trabalham juntas ali e conseguem construir acordos, existe uma maturidade para isso, né? Na sociedade, dentro do casamento, em qualquer lugar onde a gente se relacione, nós somos afetados pelo outro. Então não dá para viver como crianças egoístas que querem tudo para si. Então faz um movimento de olhar para você e ver o quanto você está deixando o seu orgulho de lado para fazer esta união funcionar. O quanto o seu marido, se isso não está acontecendo, senta junto, fala, olha, eu estou aqui fazendo funcionar, eu estou fazendo por nós, pelo nosso propósito, chama ele para essa conversa também, para fazer vocês caminharem juntos em amor. Aí a gente começa a viver um pouquinho do propósito que Deus tem para o nosso casamento também, né? Perfeito, obrigado, Cris. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, num texto que destaca uma palavra. Eu vou ler uma frase que Jesus falou para Pedro, para que você pense sobre isso, mas ela começa com esta base. Deus falou assim, não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer uma auxiliadora que seja semelhante a ele. A palavra lá, radicalmente, é a palavra semelhante a ele. Adão sai e vai dar nomes para todos os animais. E no exercício de dar nomes para todos os animais, ele percebe que os animais todos são constituídos em pares. Eles são da mesma espécie. E aí ele volta e olha assim, não tem ninguém parecido comigo. Não tem ninguém, não tem um par. Adão, ele percebe que há uma desconexão dele com o restante da ordem criada, porque ele está sozinho enquanto todo mundo está acompanhado. Deus faz cair pesado sono sobre Adão. E ele diz assim, o homem deu o nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Ele não saiu assim falando, tá todo mundo aqui, não tem ninguém para eu mandar. Ele não é essa pergunta que ele fez. Ele não se sentiu incompleto porque ele não tinha alguém para exercer autoridade. Ele se sentiu incompleto porque não tinha ninguém semelhante
a ele. Tanto que ele olha para uma girafa, dá nome de girafa, elefante para elefante, sapo para sapo. Mas quando ele olha para a esposa dele, ele fala, chamar-se-á varoa, porque do varão foi formado. Sim, ele não chama ela de Eva, ele chama ela de Adão. E Deus disse isso, ele dá para ela o nome dele, porque reconhece a semelhança. E ambos dominam sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre toda a face da terra. Portanto, a sujeição em superioridade é do casal sobre toda a natureza. É a partir dessa lógica que Deus vai dizer para todos os momentos, em todos os momentos, para que o seu povo viva. Os discípulos estão discutindo sobre qual deles deveria ser o maior, e Deus para e fala assim, não é assim entre vocês. Entre vocês, o maior é aquele que serve. No versículo imediatamente posterior, Jesus se vira para Pedro e fala esta frase, presta atenção porque é do mesmo assunto que você está falando. Pedro, Satanás reclamou você para te peneirar como trigo, mas eu roguei por você, orei por você para que a sua fé não desfaleça. Agora presta atenção. E você, quando voltar para mim, em algumas versões fala, e tu, pois, quando te converteres, você vai fortalecer os seus irmãos. Qual é o efeito que Jesus diz da conversão de Pedro? Pedro se volta para ele fala, Pedro, você está sujeito a você mesmo. E é por isso que as coisas vão dar errado se você fizer assim. Quando você se voltar para mim e se sujeitar a mim, o efeito é que você vai fortalecer as pessoas ao seu redor. Ele não fala, quando você se sujeitar a mim, você vai mandar em todo mundo. Ele fala, quando você se sujeitar a mim, quem está perto de você vai ser fortalecido. Isso é a essência de Deus para um relacionamento verdadeiro e duradouro. Onde eu devo buscar forças em Deus. Para quê? Para que as pessoas ao meu redor sejam fortalecidas. Portanto, minha função como marido é fortalecer a minha família, deixá-los fortes. A minha função como pastor é isso. Minha função como vizinho, a minha função e a sua, como qualquer pessoa, seja homem ou mulher. Essa é a minha mensagem. Tu, pois, quando voltar a Deus, fortalece todas as pessoas que estão perto de você. Obrigada, pastor. Esclarecedor. Como diz a palavra, morra por sua esposa, dê a vida por ela como Cristo deu pela igreja. Beijo, meus amores. Bom sábado. Tchau, Até tchau. mais. Tchau.